Interessava-me quando pensei nisto, eu e o Daniel. Pensámos nisto porquê? Eu cresci sempre nisto, neste vício de discutir com outros a vida, naquilo que a vida tem de plural. E uma das partes dessa pluralidade, não é? Desse poliedro da vida, uma das faces é a educação, quer dizer, que me fascina. Portanto, acreditei sempre também que nós sozinhos não aprendemos. Isso acreditei sempre. Paul Ricoeur dizia que todo autodidata é um impostor. E isto ficou-me na cabeça. Quer dizer, todo autodidata, quer dizer, é aquela mania que os portugueses têm de dizer que aprendem sempre sozinhos. Eu aprendo por mim, eu aprendo sozinho. Sozinho aprende-se pouco. Quer dizer, se a gente aprendesse muito sozinho, não havia escolas. As escolas existem porque alguém pensa aquilo que é importante na aprendizagem, aquilo como é que se transmite a aprendizagem, que conteúdos são fundamentais para a nossa vida. Portanto, a gente aprende ali num espaço organizado, não é? E pensado. Quer dizer, quando a gente aprende sozinho, a gente pode não encontrar espaço nunca nenhum. E, portanto, aprende. Quer dizer, aprende qualquer coisa, é verdade. Mas não aprende muito coisas que sejam importantes para a vida. E, portanto, essa frase do Paul Ricoeur reforçou aquilo que eu acreditava mais, que é, quer dizer, a importância de estar uns com os outros, com profissões diferentes, com olhares diferentes sobre as coisas, não é? Com mitos diferentes sobre as coisas, para aprendermos. Pronto. E eu tive sempre esta obsessão, no fundo. O Daniel também, nós os dois. E o Arthur fez parte disso, que eu recordo. Eu fazia os happenings, quer dizer, não acontecia nada, a gente tinha que fazer qualquer coisa para acontecer. Não é? O que é que vai acontecer? Então a gente reunia-se uma vez por mês à tarde, comíamos um bolo, bebíamos um café, bebíamos um vinho do Porto, qualquer coisa. E eu levava uns textos e depois discutíamos aqueles textos, quer dizer, para pôr a nossa cabeça a trabalhar. Era isso, pôr a cabeça a trabalhar. Pronto, e agora este Covid, não é? Isto não me fascina muito, sou sério, fascina-me estar convosco, estão a ver? Fascina-me mais, pronto. Mas hoje a gente também tem que arranjar outros fascínios de vez em quando. E, portanto, isto do Covid, o que é que nos fez? Fez assim, bom, a gente tem que se encontrar, há tanta gente perdida por aí. E um dia estava com o Daniel, e o Daniel tem este blog, e disse para o Daniel, pá, a gente podia fazer uma coisa qualquer, juntar gente interessante, de profissões diferentes, pais, engenheiros informáticos, médicos, professores, quer dizer, pessoas que nem são professores, nem são médicos, nem enfermeiros, nem são pais, mas que gostam de discutir isto, gostam de ouvir coisas e falar sobre as coisas. Bom, disse, vamos lá fazer uma coisa destas. Um dia, quando a gente puder encontrar-se, esta gente encontra-se, não é? Encontrarmos assim ao vivo, arranjar-se um espaço e criar um grupo, quer dizer, que se goste. Quer dizer, qualquer dia desumanizamos, nem sabemos como é que as coisas são. Ou nos tocamos, ou já não tocamos mais ninguém. Quer dizer, e isto é uma coisa que me incomoda, quer dizer, que me incomoda, pronto. Eu acho que é importante a gente ver-se, tocar-se, sentir-se, cheirar-se, e nós estamos a perder isto aos bocadinhos. Perder por estas circunstâncias que são esquisitas, e eu não vou falar do Covid, mas eu tenho uma ideia sobre estas coisas, sobre o que vai acontecendo, não é? Sobre quem pensa as coisas que estão a acontecer. Pronto, porque as coisas que estão a acontecer, alguém as pensa. Alguém diz isto, alguém diz aquilo, alguém diz como é que a gente deve fazer, como não deve, quer dizer, e a gente vai fazendo. Pronto, lentamente. Umas coisas com um objetivo alto, com um objetivo B, a gente não sabe muito bem. Às vezes nem pensa, faz, que é outra tragédia. Mas, de qualquer das formas, a ideia era esta. E, com a liberdade de vir ou de nunca vir. Na educação, há uma corrente da educação que é a pedagogia institucional, na área da pedagogia. E uma das coisas, uma das liberdades que têm, não é? É as pessoas, é o silêncio, quer dizer, é uma liberdade, quer dizer, a escola violenta às vezes as pessoas, mas o silêncio é uma liberdade. Quer dizer, a gente não entende isso, as pessoas então entendem mal isso. E, portanto, a ideia que eu tinha, de certa forma, aqui, era a gente poder encontrar-se, não é? Com o direito de vocês na próxima não virem. Eu queria aqui, convosco, animar, hoje, que é a primeira vez, animar qualquer coisa de um texto que o Daniel enviou, e que vocês encontram ali no blog do Agora Gaia, mas que é um texto interessante de reflexão do Philippe Mérieux. O Philippe Mérieux é um tipo que eu acho que é um dos bastiões que temos da educação a sério, na Europa e no mundo, nesta altura. É das poucas pessoas, não é, que têm uma palavra muito importante ligada às questões da educação e da pedagogia e muito rigorosa na defesa das crianças e da escola pública. Estou a ver? Não contra a escola privada, mas a defesa da escola pública. Pronto. Quer dizer, uma coisa pode vir com a outra.
Agora, uma coisa não pode aglutinar a outra ou destruir a outra. E o que se passa neste momento é um movimento que as pessoas às vezes distraídas não percebem, e com pouca análise, da destruição de uma coisa pela outra. E isso era interessante a gente refletir hoje um bocadinho. A questão deste mundo que estamos a viver, que ali a Zaida, que até está com o computador do Martim, quer dizer que o Martim está ali a ter aulas como os outros Martins do país todo, em casa, não é? Quer dizer, o que se começa a discutir hoje... O Martim, quantos anos tem, Zaida? 12. 12. Tem 12. Agora é assim, o que se começa a discutir hoje, ou que temos que começar a pensar, é que há meninos que se começam a construir, não é, a nível cognitivo e a nível social, de uma forma que nós não conhecemos. Quer dizer, e também não conhecemos o que é que isso vai originar. Quer dizer, o que nós temos de certeza hoje, eu acho, é um desconhecimento de um processo de desenvolvimento que nunca aconteceu na sociedade. Nunca aconteceu. E, portanto, nenhum de nós sabe o que é que vai dar. Quer dizer, a gente imagina que não dá nada, que fica tudo igual. Bom, quer dizer, imaginando que o nosso desenvolvimento cognitivo, não é? Quer dizer, que funciona com A e com B e o produto não é A nem é B. Vai lembrar os professores, não é? Vai lembrar os professores. Eu sou muitas vezes convidado para ir às festas de fim de ano e entregar os diplomas aos meninos que têm boas notas. E os pais ficam muito contentes, e eu também ficava contente se meus filhos tivessem boas notas. Nunca tiveram. Pronto, e portanto vivi a minha passagem de pai sempre infeliz. Pronto, mas de qualquer das maneiras, eles estão felizes agora, porque têm este pai. Estão a ver? Que nunca teve assim essa preocupação, embora gostasse. E esta boas notas incomoda a sociedade toda. Os pais, os professores, os alunos. Incomoda muito os alunos. De qualquer das formas. E portanto, o que é que eu estava a dizer? Que no fim do ano, por norma, sou convidado por várias escolas, até porque eu sou autarca, e eu vou sempre pelos cabelos, acreditem. Faço o meu papel de pessoa bem, o meu papel de autarca, e vou lá e tal, e sorrio, e entrego os prémios às crianças que não têm culpa nenhuma, e digo, pá, muito bem, parabéns e tal. E coitados, e acho que eles fizeram muito bem, os garotos. Mas é interessante estas festas, só de professores que já estão, quer dizer, as pessoas não pensam, é uma tragédia. Eu acho que eles fazem coisas, só. Muitos, outros não. Claro, outros não. Somos à história da educação, tivemos muitos professores expulsos do ensino e presos porque não faziam coisas, pensavam as coisas. Pronto, de qualquer das maneiras, e vou lá entregar as prendas. E o que é que aquilo é? Aquilo vamos para que é uma escola, eu não sei, de 1000 alunos, por exemplo, ou 800 alunos, não faço ideia, não interessa. Mas só estão ali 150. Para ver? Os outros, 80% não têm espaço ali, que não fazem parte daquele grupo de boas notas, de quadros de honra. Quer dizer, uma escola faz uma festa expulsando 75% dos alunos. Quer dizer, e depois querem que os alunos sejam solidários quando crescerem. Gostem uns dos outros, se ajudem, sejam amigos uns dos outros. Quer dizer, quando crescem, quando a escola promove uma desigualdade tremenda. Quer dizer, a escola ensina isto. Não é? E depois, mesmo dentro disto, desta barbárie dos professores, ainda acontece outra coisa. Quer dizer, conforme vão recebendo, vão-se embora. Então, ao fim, o grupo meio que fica ao fim, que é tão esperto como é o grupo que de princípio, os outros, como tiveram a prenda primeiro, ficam os pais e ficam eles, ficam meia dúzia, e os tipos convidados como eu. Ao fim somos 12 ou 15 lá na festa, porque os outros já foram todos embora que já receberam o prémio. Porquê? Porque é tudo um egoísmo. A escola, já recebi, agora vou-me embora. Então ficam 10 ao fim, fico eu, fico o autarca não sei o quê, fica o diretor da escola, fica meio dos outros professores, e acham que isto é uma coisa muito bonita. Estou a ver? E, portanto, esta imagem da escola, da função da escola pública, não é esta a imagem da função da escola pública. E isto são os professores que originam, que desenvolvem e que criam uma sociedade uns contra outros, dos melhores contra os piores, dos que sabem mais contra os que sabem menos, dos que têm boas notas, dos que têm más notas. Quer dizer, de uma escola do salve-se quem puder, no fundo. Os fins da educação têm que ser os meios da educação. O que a gente espera conseguir ou quer conseguir tem que ser trabalhado sempre. Quer dizer, a educação tem que estar sempre a trabalhar aquilo que deseja que as pessoas sejam. Se querem que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas se ajudem, que sejam amigas, que sejam atentas, que sejam reflexivas. Isso tem que ser o trabalho do dia a dia. Não se pode trabalhar assim, uma festa para os bons. Os outros não podem vir. Se quiseres vir, também podes vir. Qual é o pai que gosta de ver o filho dele que chumba e depois vê os outros a receber prémios da escola e beijinhos? São um idiota, um pai idiota que não gosta de filhos. E normalmente os pais gostam sempre dos filhos, mesmo os pobres. E mesmo aqueles que têm filhos com más notas.
que é uma tragédia, e a gente não conseguiria mudar isto. A escola tem uma organização própria, não é? Da exclusão. Da exclusão. Com tanta literatura hoje, tantas reflexões, tantas coisas destas, e às vezes não conseguimos pensar coisas básicas, não é? Falámos da sociedade, a sociedade egoísta, e depois fazemos isto, ensinamos-nos isto. Com 6 anos ensinamos-nos isto. Se for melhor que aquele, vens a uma festa, levas uma prenda e beijinhos. Os outros são escorraçados. Quer dizer, como é que aqueles meninos crescem uns e crescem outros? Quer dizer, ninguém cresce bem assim. Não é possível crescer bem assim. Nós hoje, adultos velhos que somos, já entendemos melhor estas coisas. Quer dizer, mas as crianças crescem dentro... Quer dizer, ensinadas na escola. Ensinam na escola. Isto, pronto. E isto não é o Ministério que tem responsabilidades. São as escolas que têm a liberdade de fazer ou não fazer. Portanto, a responsabilidade é dos professores. O Ministério está out. Qualquer Ministério está out disto. Portanto, é uma responsabilidade nossa como profissionais. Não é? Nossa como profissionais. Quer dizer, isto há pensamentos para tudo. Agora, este nas escolas é que não pode ser. Mas a mim interessava-me hoje trazer aquele texto que eu vos enviei para casa, o Daniel enviou, não é? Que era a questão mesmo das tecnologias, e o que vai ser isto a seguir, este endeusamento das tecnologias. Quer dizer, são coisas muito interessantes, são fascinantes, a mim fascina-me, eu sou um fã disto, sou mesmo fã disto e passo horas nisto. Agora, faço um esforço enorme para pensar isto, não é? Para pensar isto. E o que é que isto vai ser? Para mim é uma coisa já que não me incomoda muito, porque eu tenho defesas, não é? Tenho defesas. Os miúdos não têm defesas nenhumas, não é? Os professores leram o Emílio de Jean-Jacques Rousseau. Ninguém leu o Emílio porque é um livro muito grande, mas leram bocadinhos do Emílio e aprenderam coisas do Emílio. O Emílio está-me meia dúzia lá a ler, eu nunca li tudo e dava o Emílio aos meus alunos em pedagogia, mas lia bocadinhos. Bom, agora, o que é que eu sabia? Sabia o que era o Emílio na sua obra. A ideia de Jean-Jacques Rousseau, no fundo, era construir um menino hipotético que nunca existiu, que ele deu o nome de Emílio, e como é que ele se educava, desde a infância até à idade adulta. Quer dizer, quais eram os processos de educação? E dividiu aquilo por setores, por períodos de idade. Porquê? E é interessante, o período mais pequenino, que é o que nós estamos aqui a discutir, era o período em que ele retirava as crianças dos pais, não é? Quer dizer, não tinha adultos, tinha um preceptor, punhas no campo, não é? Punhas no campo, ligados à natureza, a tratar dos animais, da agricultura, ligado às artes, e depois havia um preceptor, um adulto, para tomar conta deles, não é? Mas isto é uma visão, nunca existiu, mas é uma ideia só, para a gente perceber o quê? Quer dizer, e dizia ele que os meninos nascem sem pecado e depois o pecado vai-se ganhando pecados conforme nós vamos ouvindo aquele que nos vão ensinando coisas. E vamos lendo coisas deste e coisas daquele e, portanto, vamos aprendendo coisas negativas e pecados. Então vamos construindo vamos a perceber o que é mentir, vamos perceber o que é roubar, vamos perceber o que é o egoísmo, vamos perceber isto, vamos perceber aquilo, porque os adultos nos vão ensinando. Como as pessoas ensinam aos meninos nas escolas, esta questão que eu estou a dizer do quadro de honra, abandonando a maioria. Quer dizer, os outros não prestam. Não é? Com aquela ideia louca do mérito. Bom, e portanto o Emílio, o que é que o Rousseau fez? Bem, como os meninos não têm defesas, então vamos tirá-los dos adultos até uma idade em que eles já possam lentamente encontrar-se com os adultos e com os livros dos adultos, mas que já tenham defesas. Tipo assim, não venhas com esta história que isto é mentira, eu nisto não alinho, não, isto não quero, não, isto não sei o quê. Bom, nós temos essas defesas, muitos de nós. Há milhares de adultos que não têm, milhões de adultos que não têm. E alguns de nós aqui com certeza também falham. A gente já viu o discurso dos professores nos quadros de honra. Falham, não têm defesas, é engraçado. Não é? Mas vamos com o que têm. Pronto, a questão do Emílio é mesmo esta. O que é que acontece? Acontece que esta questão agora, as tecnologias, o que é que isto vai dar? A gente não sabe muito bem o que vai dar. Agora, o que a gente sabe é que já há gente há muitos anos a pensar isto. E com isto organizado, com milhões de euros investidos. Não são 10 tostões, são milhões de euros investidos. Em Portugal, que é para não ir muito longe. E quem está aqui a investir são os supermercados. Em Portugal são os supermercados. É o continente, através de um projeto internacional, que esquece-me agora o nome, e é o Pingo Doce com a fundação que eles têm. Quem está à frente da fundação é o Nuno Crato, que fez um péssimo serviço com o Ministro da Educação, que é para a gente não ter muitas dúvidas. Vão ajudar muitos meninos com dificuldades de aprendizagem, tem muita pena deles. Eu percebi sempre isso desde pequenino, muita pena deles, e para fazer muita formação profissional. E que tipos de formação profissional querem? Porquê? Porque é aquilo que eles vão perceber que precisam
daqui a meia dúzia de anos para aquilo que eles estão a pensar e a organizar. Há quer dizer, as 5 grandes empresas mundiais ligadas à informática, não é? Já há muitos anos que estão a organizar planos de educação para rebentar isto tudo. Os sistemas educativos como nós temos. Estão a ver? Através daquilo que a gente acredita e da inteligência artificial, não é? Quer dizer, isto vai ser a seguir. Já está a começar, a gente vai se adaptando ao nome, vai ouvindo, mas pronto, mas não vai percebendo o que é. Ela já cá está, não é? E a educação nasceu e sustentou a Revolução Industrial. A educação sustenta os sistemas, a gente não tem noção disso. A gente desvaloriza muito a educação. E a educação sustenta os sistemas. A Revolução Industrial só se sustentou, precisava de meninos diferentes dos meninos da era agrícola, não é? Muito diferentes. Não havia escola, anos do século XVIII não havia escolas. Quer dizer, havia umas escolas para meia dúzia de meninos, não é? Que iam, escolas clericais, a maior parte delas, não é? O resto não funcionava, não havia sistema educativo. Começa a aparecer a partir da Revolução Industrial, porque é preciso um homem com leitura, com rudimentos de matemática, com hábitos corporais diferentes, com tempos diferentes de vida, quer dizer, que soubesse estar parado, conseguisse estar estático durante horas, que obedecesse, quer dizer, não havia isso antes, não é? Um camponês não tem nada, não tem estes atributos. Agora, e naquela altura não havia, mas a fábrica exigia isto. Então as escolas ajudaram a parte a nível cognitivo, a nível comportamental e a nível de conhecimentos. Pronto. E a Revolução Industrial sustenta-se assim, né? Desenvolve-se e hoje precisam de outra coisa. Nesta outro tipo de revolução, já precisam de outro tipo de meninos. E, portanto, tudo isto que está a aparecer agora, e o Covid ajudou muito a aparecer isto, sustenta muito este sistema. É por isso que eu acho que, quer dizer, que as notícias que nos dão são notícias, mas eu não sei quanta gente morreu hoje atropelado. Não sei quanta gente morreu hoje de tuberculose. Não sei quanta gente morreu hoje de pneumonia. Ok, deve ser a mesma coisa. Não sei quanta gente morreu hoje de gripe. Não sei quanta gente morreu hoje de cancro. Não sei quanta gente morreu hoje de coração. Não sei nada. Agora sei que morreram 2 pessoas num lar ali em Torres Novas, por exemplo. E morreu mais uma na Nova Zelândia. Isso eu sei. E, portanto, não posso sair de casa porque morreu uma pessoa em Nova Zelândia e 2 em Torres Novas. Agora posso beber 5 garrafas de uísque que não faz mal. Posso comer 3 maços de tabaco que também não faz mal. Quer dizer, isso eu posso. Porque disso ninguém morre. E, portanto, como disse, ninguém morre, a gente está aqui confinado a falar assim. E os nossos alunos também. E, portanto, para muita gente, isto vai ser uma coisa já, de certa forma, natural. Que nós temos esse hábito, o ser humano, um hábito é no fundo, é uma repetição de atos. Adquire-se por repetição de atos. Os hábitos são repetições de atos, por norma. E isto é uma repetição de atos. A gente está aqui e já se habitua. Já sabe, já habitua-se. Pronto, é mais fácil, quer dizer. Pronto. E, portanto, mais eles, os miúdos, do que nós. Para eles isto é até interessante. Ligam, e pronto. E, portanto, agora, o que eles crescem é de maneira diferente que nós crescemos. Não é? Quando a gente lia o Vygotsky, quem leu, muita gente aqui leu, não é? Quando ele determina as coisas primeiro são externas e só depois é que são internos, o interno é trabalhado em função do externo. É por isso que nós temos culturas diferentes, olhar sobre as coisas diferentes, porque vivemos em externos diferentes. O exterior determina, sempre. E este exterior também vai determinar coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a escola, de certa forma, não é? E estes meninos, de certa forma, estão-se a desenvolver de maneira diferente que nós nos desenvolvemos. E é a primeira vez que está a acontecer. E ninguém sabe como é que eles vão crescer. Ninguém sabe como é que eles vão pensar. Ninguém sabe como é que eles vão olhar para o mundo. Ninguém sabe como é que eles nos vão tratar quando nós formos velhos, mais velhos. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pronto, este é um texto de Fernand Buisson, não é? Que é de um livro, sei lá, a seguir à Primeira Guerra Mundial, que é no dicionário de pedagogia e da instrução primária, não é? E que isto é interessante, a definição da escola, não é? Como é que a escola nasce e nasce para quê? A escola pública, de certa forma. Diz aqui, neste dicionário, a ideia é esta, que a escola não é um mero lugar de aprendizagem, mas um lugar de aprender em conjunto. E a palavra conjunto é tão importante como a palavra aprender. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir, e este valor da escola, quer dizer, o que no fundo forma, não é, a ideia de que a escola tem 2 missões fundamentais, entre muitas, mas 2 são fundamentais. É aprender, e isto a gente sabe, não é? E depois é que é em conjunto, quer dizer, aprender com os outros.
e contra os outros, se for preciso, mas aprender com outros. Eu sou muito contra as comunidades escolares. Eu sou a favor das sociedades escolares. A questão da comunidade é uma escolha. A gente escolhe as comunidades. E as sociedades não são escolhas. Não é? São naturezas da vida das pessoas. Eu quando quero ir, se eu tiver uma religião católica, eu escolho uma igreja católica. Se eu quiser uma religião muçulmana, eu escolho a comunidade muçulmana. E portanto, porque a comunidade é um espaço em que estamos confinados a uma questão só nossa, quer dizer, que nós escolhemos para estar ali, outros iguais a nós. E isto, as aprendizagens são sempre muito fracas. Não é? Fala-se muito no cheque-ensino, como o conceito de liberdade, quer dizer, a liberdade que os meninos têm, os pais, de escolher a escola, como se isso fosse possível de escolher a escola. Vocês estão a ver um menino do bairro do Cerco do Porto, com um cheque-ensino, vamos pôr de 150 euros, a escolher a escola do neto, do tipo do Pingo Doce ou da Sonai. Claro que não escolhe aquela escola, porque a escola não o escolhe a ele. E, portanto, ele fica com um cheque-ensino, tipo uma escola que é feita ao lado do bairro do Cerco do Porto, os meninos têm dinheiro de 150 euros. E, portanto, a escola escolheu-os aqueles meninos. Portanto, eles nunca vão escolher a escola. Esta ilusão, às vezes. E isto é uma comunidade. São escolas sempre comunitárias. Uma escola que escolhe meninos é uma comunidade. Só escolhe meninos que tenham notas de 5 para depois no secundário terem notas de 19. Porque vão ter explicadores, vão ter pais que lhes ensinam, vão ter isto, vão ter aquilo, e depois saem com 19. E a escola ganha muito dinheiro. Portanto, os meninos são escolhidos pela escola, não são eles que escolhem a escola. E, portanto, é uma escola comunitária, só com aquele tipo de meninos escolhidos. As escolas onde vocês trabalham, né, são escolas públicas que não escolhem ninguém. Quer dizer, vai para lá tudo. A gente que vai para aquela escola, vai para aquela escola. E isto é que é uma escola societária, de sociedade. Quer dizer, que é rico, que é pobre, que são espertos, são meninos com deficiências, meninos que não têm deficiência nenhuma, meninos assim, meninos sem pais, meninos com pais divorciados, com meninos com 5 pais, 3 mães, não interessa. É uma escola que não é escolhida. E isto é que é viver, isto é que é a escola do conjunto, uma escola que tanto era importante aprender, como aprender fundamentalmente em conjunto. Estão a ver? E, portanto, a escola tem que ensinar isto. Uma escola comunitária perde esta noção de conjunto, sempre. Ali não há conjunto. Há só o aprender. A escola pública nasce neste grande lema, aprender a viver, porque a vida aprende-se, não é? A vida não é uma genética, é uma aprendizagem. Depois, não é? Há isto que aqui está. E isto é que é mais interessante, e eu gostava que vocês tivessem mais alguma atenção sobre isto. O que é isto, este Summit of Education a nível internacional? Não é? É um grande fórum que, em Doha, tem como convidados os expoentes máximos do mundo digital, que é o tal grupo GAFAM. Este grupo GAFAM, que é a Google, que é o GAIA, que é a Apple, que é a Facebook, que é a Amazon e depois a Microsoft. E o que é que eles fazem? Fazem coisas interessantes. Então a ideia, instalada pouco a pouco por esses fóruns, é de que as aulas, a escola, seria uma forma obsoleta de ensinar. Quer dizer, eles olham para nós já como forma obsoleta. Vocês, o Daniel já não é obsoleto, porque já está reformado, mas vocês são todas que trabalham obsoletos. Pronto. E eles pensam assim de vós. Não é? Que seria necessário substituir por um sistema já disponível nos canais da Google, onde as crianças seriam testadas de forma sistemática para saber como funcionam no plano de inteligência. O que é que eles interessam saber é como é que nós funcionamos ao nível de inteligência. E eles estão a estudar isso. O que é que as escolas já estão a fazer? É um ensino já misto. É um ensino na escola e um ensino já feito assim a meio tempo. Eles vão testando-nos a meio tempo. Vão-nos propor um dia, vocês vão para casa, só dão aulas 3 dias, e outros 3 dias é em casa. E a gente vai achar delicioso. A gente paga na mesma, porque eles têm dinheiro para nos pagar na mesma. Esta geração que se vai reformar, a outra já não vão pagar. Já vai ser tudo mudado. Mas esta tem dinheiro para pagar. Este tipo tem dinheiro para tudo. Bom, e então a gente vai ficar contente. Metade um dia, outra metade outro dia, está bem, é bonito. E os alunos também não se importam, estão em casa bem, pronto. E a gente depois vai perceber isso, o que é que isto vai dar a seguir. Eles estão a ver como é que a gente funciona. E já há escolas em que têm este sistema, meio sistema, um sistema misto, em que as pessoas já estão a ensinar os alunos a preparar-se para responder ao computador. O que é fascinante. Quer dizer, como se isto fosse educação e cultura. Não é? E as pessoas não reagem, ensinam. Quer dizer,
que é outro drama. No fundo, até parece que já estamos com robôs de carne e osso dentro das escolas que não têm inteligência. Sabem porquê? Porque não têm reflexões, não discutem as coisas, não se apercebem as coisas. Só por isso, porque são inteligentes na mesma. Bom, e portanto isto está a acontecer aos bocadinhos. A partir daqui, seria oferecido a cada indivíduo um programa de ensino estritamente pessoal, que naturalmente seria vendido às famílias e permitiria às crianças acompanhar todas as disciplinas a partir de casa, no computador, graças a um servidor de gigantesco. Eles iam percebendo como é que os miúdos funcionam a nível cognitivo, não é? E depois vão adaptando programas. É que esta malta aqui das informáticas agora está a fazer estudos, como é que as crianças reagem a isto, quer dizer, e depois estão a adaptar coisas à reação deles, às maneiras como eles organizam as formas de estar. Quer dizer, há uma ligação quase bionívoca, não é? Entre uma coisa e outra. O Vygotsky fala nos elementos superiores do conhecimento, não é? Porque nós temos sempre coisas diferentes, não ficamos sempre iguais. Não é? E esta coisa não, esta coisa aqui, há uma relação quase de escravatura. Tu pensas assim, então é isto que vais ter. Tu desenvolves assim, então é isto que vais ter. Pronto. Com situações um bocadinho ali acolá, pontualmente, ligeiramente diferentes. Portanto, para começar, é claro o facto de estar todas as crianças a partir de uma certa idade e de considerar que o resultado ditaria inevitavelmente o seu desenvolvimento futuro, como se não existissem acontecimentos suscetíveis de poder modificar a sua história. Esta coisa, eu digo muitas vezes aos meus alunos, eu tenho alunos de tudo, com atenção, sem atenção, que faltam às aulas, que vão sempre, que estudam, que não estudam, que se distraem com os telemóveis, que não se distraem. Universitários, é assim, a lei da vida. E digo-lhes muitas vezes, não te atrapalhes, tu não tens que ser sempre assim. Tu podes ser, ou muito pior um dia qualquer, ou muito melhor um dia qualquer. Quer dizer, isto não é um destino, nós não temos eu não acredito no destino. Quer dizer, o destino está nas minhas mãos. Os meus atos têm sempre consequências. Quer dizer, os meus atos são os meus atos, ponto final. E isto é o meu destino, quer dizer, é a minha decisão de como é que eu quero as coisas. Mas esta coisa, não é? Dizer assim, tu tens este nível de inteligência, faz-me lembrar as escalas do Binet e Simon, que vocês se recordam. Aquelas escalas métricas da inteligência, é mais ou menos dos primeiros anos 20, dos primeiros 20 anos do século XX, que eram escalas castradoras da inteligência, que o Binet e Simon lembraram de fazer uma escala e como estes tipos têm a sua escala hoje, no século XXI, que era uma escala que, na tentativa deles, mediam inteligência. Quer dizer, mediam naquela idade um conjunto de coisas, de itens, que eles achavam que eram importantes, e quem atingisse ficava na escala X. Quem não atingisse ficava na escala Y. Quem não atingisse já não entrava na escola, porque só entrava a partir da escala não sei o quê. Então ficavam um grupo de imbecis, que era assim chamado na educação especial, idiotas, era o nome que lhes davam, não é? Em Portugal também, que era o que estava nos livros, de idiotas ou de imbecis, que devido à escala de Binet e Simon, quer dizer, que era uma escala métrica da inteligência, os meninos ficaram afastados da escola, como se eles não pudessem, no dia a seguir, não é? Por um conjunto de situações, tornarem-se os melhores alunos da escola e passarem à frente daqueles que tinham uma escala brilhante naquela altura. E, portanto, o que me arrepia é, no século XXI, nós regressamos, através da informática, no fundo, às escalas de Binet e Simon, a nível das aprendizagens. Quer dizer, se eu fizer aquilo que sei sempre fazer, quer dizer, faço sempre bem, é inevitável, não saia dali. Não é? Depois desta avaliação, fixada de um dado momento com base no comportamento da criança, a partir de um computador ou tablet, permitiria cá está a construção de um software supostamente adaptado a tudo que seria detectado nessa criança, tais como aptidões, preferências, modos de funcionamento, estratégias de aprendizagem, etc. Quer dizer, nós hoje que defendemos o mundo, quanto mais diverso melhor, quanto mais complexo melhor para as crianças, quer dizer, de múltiplas aprendizagens, de contacto com múltiplas aprendizagens, eles vão reduzir, através do software, adaptá-lo àquilo que eles são capazes de fazer, as aptidões que têm, as preferências, como fazem connosco, não é? A gente tem um mundo de compras, quer dizer, porque eles sabem o que é que eu gosto, quer dizer, eles vão arranjar coisas para a gente funcionar conforme eles imaginam que a gente vai sempre funcionar. E, no fundo, estão-nos a obrigar a funcionar sempre assim, porque não temos as coisas sempre adaptadas. Quer dizer, nós nunca nos podemos confrontar com outras coisas que a gente nunca gosta, com coisas que a gente nunca tenha preferências, com coisas que a gente nem sabe funcionar muito bem. Porque não nos interessa isto, porque isto dá sempre sucesso. Quer dizer, e dá sucesso depois ao jovem que eles querem como adulto, que a gente não sabe muito bem qual é, mas um dia vai descobrir se formos vivos. Temos aqui outra coisa que é um fascínio, que é aquilo que se chama neurociências. As neurociências ajudam muito, vêm ajudar muito a educação. Ajuda muito. Porque conseguem filmar-nos, entre aspas, como é que o cérebro vai trabalhando. Quer dizer, como é que o cérebro, em relação a estímulos externos, onde é que eles vão mexer lá dentro.
Quer dizer, como é que funciona? Se eu mexer o braço direito, funciona não sei o quê. Se eu ler muito um texto, funciona não sei o quê. Se eu escrever, funciona esta parte. Portanto, isto é importante, é fundamental e ajuda à educação. Ponto final. As neurociências hoje estão convencidas de uma coisa. Diz aqui, a partir de 2035, a educação tornar-se-á um ramo da medicina, utilizando os recursos imensos das neurociências para personalizar primeiro a transmissão e depois para otimizar bioeletricamente a inteligência. Bom, o que é que isto quer dizer? Esta gente das neurociências está convencido que olha para a inteligência do filho da Zaida e diz, este menino gosta disto, pensa assim, tem estas condições, é isto que ele vai ter, vamos dar coisas sobre isto. E vamos mexer na cabeça dele, conforme a gente entenda, com este tipo de coisas. Ele não vai escolher quase nada, porque a educação vai ser dele centralizada neste tipo de coisas que a gente escolhe para ele fazer. E para ele, em função daquilo que ele acha que ele é. E, portanto, ele não vai ter possibilidade muito de se confrontar com muitas outras coisas que na escola que nós temos hoje se confronta, com violências, com chatices, com bullying, com tudo, mas que são as coisas da vida. Isto é uma coisa que está a acontecer. Já está a acontecer em muitos lados. Fundamentalmente nos países mais pobres, para já, que têm menos defesas, não é? Mas lentamente vão entrando nos nossos países e entram nos nossos filhos com facilidade. Porque isto, quer dizer, vem em função ou em conta daquilo que eles querem. Um miúdo de 12 anos ou 10, ou não tem defesa nenhuma. Nenhuma. Nós adultos às vezes também não temos. Ele não tem defesa. Então, isto é até interessante. Depois põe isto agradável, com cores, com jogos, com movimento, com sons. Pronto, quer dizer, que melhor pode haver do que isto? De estar a ver ali um tipo e a fazer um exercício. E depois há outra coisa interessante. Isto aqui é outra coisa que eu queria também que vocês percebessem. A escola e o seu ponto de aprendizagem. A escola teve um ponto de aprendizagem interessante. Até nós todos que estão aqui nesta sala virtual, tiveram sempre um ponto de aprendizagem que foi o ontem. Nós crescemos no ontem. E o que é crescer no ontem? Há 4 espaços que eu acho determinantes. E nós crescemos todos com o quadro preto. E hoje a tentativa é acabar com isto e crescer com o tablet. Que eu não sou contra. Não é isso. Não sou mesmo contra. Acho que deve haver o quadro e deve haver o tablet. Pronto. Há diferenças substanciais entre eles na questão da aprendizagem e naquilo que a nível cognitivo ele vai modificar e desenvolver. Questões radicais, muito diferentes. Estes meninos do tablet não vão crescer como estes meninos do quadro. Nós somos os meninos do quadro. Eles vão crescer como os meninos do tablet. O que é o quadro preto que nós crescemos? O quadro preto é uma coisa fixa, que está ali. O quadro preto está sempre na escola, ali numa parede. Pronto, nós saímos da escola e o quadro fica lá, fixo. Este quadro móvel, que é a tablet, é móvel, quer dizer, eu saio da escola e levo comigo e depois este quadro preto está vazio. Quer dizer, a gente tem que pôr lá qualquer coisa porque ele está sempre vazio. Um quadro preto entra numa escola de manhã, a gente até pede à empregada e aos alunos, apaga o quadro, que é para o quadro estar vazio. O quadro preto está vazio. O quadro móvel está sempre cheio. Eu quero saber como é que se escreve fulano. E escrevo aqui fulano. Eu quero saber qual é a tradução da palavra yes. E ele diz-me qual é a tradução. Eu quero saber qual é a capital de Espanha. E ele diz-me qual é a capital da Espanha. Quer dizer, está sempre cheio. Portanto, nós vivemos com um quadro fixo e vazio. Estes tipos vivem com um quadro móvel e sempre cheio. Que não tem, crescem já de maneira diferente do que nós crescemos. Na organização cognitiva, na percepção da vida, do mundo. Se é melhor ou se é pior, é outra discussão a seguir. Estes tipos, nós crescemos com um quadro vertical. O que é um quadro vertical? Era o adulto, que era a pessoa que escrevia o que queria que nós olhássemos. Escrevia lá o que queria que a gente aprendesse. Dizia lá o que é que ia dar hoje. Quer dizer, a gente só sabia aquilo que verticalmente vinha de cima para baixo. É isto que vocês vão saber. É isto que vocês vão discutir. E a gente ouvia, como alunos. Hoje não. O quadro é horizontal. O que é horizontal? Quer dizer, o quadro são eles que determinam. Eles escolhem que filme pornográfico eu vou ver agora, ali o filho da Zaida, sim, que filme pornográfico a minha mãe não está cá, é que eu vou ver. Ele escolhe o horizontal. Isto na escola, com o quadro vertical, era uma impossibilidade. Hoje, com o quadro horizontal, quer dizer, horizontal está ao mesmo nível, ele escolhe o que quer ver. Escolhe isto, escolhe aquilo, quer dizer, é um descontrole que nós temos das escolhas. A escola já não consegue dar-lhe um quadro vertical, porque o quadro é sempre horizontal. Às vezes nós estamos a falar de qualquer coisa, e vocês também, estamos a falar, e vocês vão no instante ver, e dizem, eu sei, não sabem nada, viram naquela altura. Eu também faço isso. Todos fazemos, porque o quadro hoje é horizontal.
Não sou eu que determino verticalmente o que é que vocês vão saber ou aprender. Vocês determinam, escolhem cada vez mais. E depois o quadro era coletivo, quer dizer, ali estávamos 30 alunos a olhar para o quadro, fixo, vazio e vertical, e o quadro era para todos, aquilo era para todos. Agora o quadro é individual. Cada um tem o seu quadro, que está cheio daquilo, que é horizontal, e eu escolho o que quero individualmente. É só para mim, escolho para mim. E, portanto, a escola hoje confronta-se com esta dualidade, quer dizer, o quadro negro e o quadro e o tablet, com estas circunstâncias todas que eu aqui vos determinei. E, portanto, hoje, não é? Quer dizer, a informática, isto que estamos aqui a discutir, vai se centrar na tablet, porque isto é deslumbrante. Mas a questão que está em saber se a escola será capaz de continuar a criar uma base comum ou se não fará mais do que limitar-se a enfiar alunos frente aos computadores. Isto é uma questão que temos que começar a discutir. Quer dizer, o que é que a escola vai fazer? Não é? Das duas, uma. Não é? Não é? Ou criamos, ou somos capazes de criar uma base comum de entendimento, ou então sentamos lá os miúdos, estão aqui os computadores, olha para eles, façam isto. Que no fundo é o que está a acontecer neste momento, mas isto é um momento diferente. Quando a gente fala, a gente tem sempre uma ideia engraçada, é que esta educação prejudica muito os alunos, os mais pobres, porque não têm computadores. Porque não é por isso só. Se fosse por isto era fácil. Isso é que era bom. Quando a gente achar que só prejudica por não ter computadores, a gente dá-lhe um computador. Isso é básico. O problema não é esse, é o outro. O digital é útil para os considerados, entre aspas, médios ou bons e aplicados ou conscienciosos. Quer dizer, um bom aluno, aquele que a gente diz que é um bom aluno, esse está sempre, tanto lhe faz, aprende mesmo, não é? Aprende mesmo. Depois, aquela questão que os alunos, que a gente tem problemas de alunos, não é por não ter computadores, é porque em contrapartida o problema surge claramente com os seus colegas menos dotados, quer dizer, com aqueles em que a motivação para o trabalho não existe. Aqueles que não sabem organizar, que não sabem fazer a distinção entre o que é mais útil e o que é mais fácil. Quer dizer, depois há alunos que estão ali em casa, epá, agora vir isto. Na escola também estou com pouca atenção, mas a gente chama-os, João, anda cá, anda aqui ao quadro. É engraçado, quem já fez, por exemplo, doutoramento ou mestrado, sei lá, acabam às vezes 20%, começa-se no doutoramento, só 20% é que acabam. E não acabam porquê? Porque o trabalho em coletivo, não é? A parte curricular fazem todos, porque estão uns com os outros. Estão na escola, falam uns com os outros, há aulas, o professor faz perguntas, há trabalhos de grupo, há um trabalho individual, de grupo, portanto, e vão-se sustentando. O coletivo vai-se ajudando, não é? Vão-se ajudando, vamos estudar amanhã os dois um com o outro, lá estudo, vamos estudar em grupo, lá estudo. O doutoramento, a tese, é uma coisa isolada, é sozinho que as pessoas estão. É o orientador, às vezes, a 400 quilómetros, não é? E o tipo ali a escrever, e a investigar, e a ter um tempo, a ser rigoroso no tempo, e a ser rigoroso nos tempos de estudo, nos tempos de escrita, nos tempos da reavaliação do trabalho, e há gente que não consegue fazer isto mesmo adulta. Não é? Quer dizer, e a gente conhece, quem fez isso, muita gente que nunca acabou. Acabaram as partes curriculares, 99%. E a tese, acabam 20%, 15%, 30%, e o resto desiste. Os meninos, estes meninos, que são muitos, que desaparecem, que desistem, que chumbam, que sabem menos, não é por não ter computadores, não é aí. É porque não são mesmo dotados para aquele tipo de trabalho. Sozinhos não são capazes. Sozinhos nunca são capazes. Desmotivam uma vez, 2 dias, ao terceiro já nunca mais. Aquilo nunca mais aparece. E, portanto, não são capazes de organizar. Estes, os de cima, são sempre. A imagem que eu queria só deixar aqui é que realmente este tipo de programações que está a ser passada, não é um tipo de programação que depois a gente não sabe o que é que vai dar. Não é? Quer dizer, não sabe o que é que vai dar. O miúdo está abandonado em casa. Está a ver? Quer dizer, está por conta dele. Está por conta dele, a ver. Imaginando o professor que estando ali basta. E fazendo uma fotocópia, fazendo aqui, como se a educação se reduzisse e resumisse. É isso só. Hoje, por exemplo, a nível da fisioterapia, não é? A fisioterapia qualquer dia acaba para os fisioterapeutas. É uma questão de meia dúzia de anos, não vai demorar mais. E não vai demorar mais porquê? Porque já há empresas portuguesas que estão nos Estados Unidos, não é? Que é por casa, é por programas. Tem um fisioterapeuta aqui e depois tem as pessoas em casa que lhes levam um computador ou tablet, levam-lhe um programa e ele está a fazer, ele diz, faça isto. E depois os resultados vêm. Eu comprei hoje um programa que custou 8 euros, um aplicativo,
que diz que eu durmo muito pouco, mas diz que eu dormi 5 horas e tal esta noite. E depois até me dá umas luzinhas. E depois diz que caminhei em determinados passos. E depois diz os cafés que eu bebi. E depois diz-me isto tudo. E depois diz a pulsação que eu tenho. E depois diz não sei o quê. Bom, quer dizer, vou sabendo algumas coisas minhas que antes tinha que fazer um conjunto de exames. Isto não é rigoroso, é evidente que não é. Mas isto da fisioterapia, as companhias de seguros já estão a pagar esses programas. Não estão a pagar aos fisioterapeutas, que é o triplo ou o quadro. Agora vocês perguntam, é a mesma coisa? Eles vão dizer que é melhor. Até pode fazer mais. Tem sempre em casa, pode fazer quando quer. Pronto, quer dizer, é bom, é mau, não sei, não quero discutir isso porque não é uma área que